Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. É sempre melhor sobrar do que faltar informação. Lembra disso? Então, mais um vídeo bônus para vocês. Na última aula a gente falou sobre volume real e eu coloquei no gráfico de forma plotada a média móvel. E eu tenho certeza que muitos devem ter se interessado pelo assunto, afinal é algo que você vê basicamente em todos os canais por aí, aquele monte de risco na tela. E para quem está começando surge uma dificuldade sobre, poxa, mas o que significa aquilo ali? Então demorou muito tempo para eu internalizar esse tipo de informação, porque não existe somente um tipo de média móvel. Então aqui a gente já começa a ligar o alerta. Cuidado para não colocar sempre no mesmo balaio o assunto média móvel. Então eu gosto de utilizar a média móvel exponencial. Foi essa que a gente aplicou junto aos volumes. Então eu resolvi gravar um vídeo agora para a gente abordar especificamente então a questão aí de média móvel, como que ela funciona, algumas analogias para você internalizar também, e vou passar em detalhes como que eu fiz para eu decorar isso ao longo do tempo. Então no início não foi fácil e eu me enganava muito sempre trabalhando com a média simples, que hoje para mim realmente não faz mais sentido, beleza? Claro, o Tevo não é o melhor, nem pretende ser, nem nada disso, mas eu estou aqui no meu canal trazendo a minha visão. E claro que eu vou respeitar cada um que de alguma maneira, de repente, olhar e falar, pô, mas eu acho que a outra média ali, na minha estratégia, é mais interessante. E aí, tá tudo bem. O importante é você realmente saber o que está fazendo, ao invés de ficar somente rabiscando a tela com aquele monte de traço, aquele monte de linha e não saber o que quer dizer. Beleza? Bom, aqui na tela estamos então com o nosso querido mini índice. Eu vou aplicar um zoom aqui considerável, deixa o preço ficar indo para lá e para cá. E na parte de baixo, então, conforme eu mencionei antes, na aula mais recente aí, a gente colocou, né? Então essa média móvel exponencial aqui, onde a gente vê, no caso eu coloquei um período aqui de 30 barrinhas ou 30 minutos, já que a gente está no gráfico de 1 minuto, né? Então, por exemplo, poxa, ó, aqui surgiu um momento ali de negociação onde houve um volume acima da média em relação, então, aos últimos 30 minutos. Pô, legal, então pode ser que tenham instituições chegando aí e tudo mais, tá? No caso aqui, a gente não está fazendo nada no momento, o gráfico não está em uma região que eu considero interessante, mas é interessante também você ver justamente a coisa acontecendo, né? Então, de novo, aconteceu aqui um volume acima da média e o gráfico subindo, né? Então, média diz muita coisa quando a gente sabe utilizar. Então, é muito legal a gente saber fórmulas, Excel, etc. e tudo mais, mas facilitar, simplificar, conta muito também. Então, você olhar para isso aqui e falar, caramba, olha só, está acima da média, então realmente existe uma tendência ali e etc, né? Então, nesse momento, por exemplo, falta 20 segundos para acabar esse candle, não atingiu aqui um valor nem próximo da média, então, opa, está tendo menos volume, menos papel sendo negociado exatamente nesse minuto aqui. Opa, vamos tomar cuidado, hein? Tá rolando um desinteresse. Então, você começa a identificar isso, vai ficando muito mais natural, beleza? Então, é possível que a gente aplique média móvel no gráfico também. Então, primeiramente, por que a gente fala média móvel, né? Justamente porque ela está se movendo a cada período. No nosso caso, como cada vela aqui é 1 minuto, então a cada minuto você está tirando uma nova média em relação a X minutos anteriores, que a gente pode definir nos parâmetros então do indicador. Então, média móvel acaba sendo um indicador, né? Agora aqui, olha só o que a gente estava falando, né? Um volume muito grande de contratos, faltando praticamente metade do candle ainda, né? Então a gente observa isso. É muito legal você ver acontecendo também na prática, né? Olha só,
a quantidade aqui de volume, né? Então aqui quando encerrar esse candle ele vai ficar branco, né? Porque ele é um candle que ultrapassou a média em relação aos últimos 30 minutos, né? Mas isso a gente falou no outro episódio. Vamos focar agora aqui na média móvel, falando especificamente do gráfico, né? Bom, eu vou primeiro matar a curiosidade para quem nunca viu. Então eu vou assim, ó, inserir indicadores, a gente coloca tendência e aqui moving average, tá? Então média móvel, conforme eu disse antes, porque ela vai se movendo, ela vai se atualizando período a período. No nosso caso que é minuto, então a cada minuto ela considera os últimos 30 minutos. Então ela vai justamente tendo essa mudança, não é algo estático ou fixo, beleza? Então média móvel simplesmente por isso, ela está sempre se atualizando a cada novo período. Então exclui, por exemplo, se você estiver falando de 30 velas, exclui a 30ª lá para trás, adiciona a mais recente agora. E todo minuto vai sendo feito isso e você vai observando as coisas acontecendo, né? Então aqui, indicadores, tendência, moving average, beleza? E olha só o gráfico que está acontecendo ali, né? Com o volume disparando. Moving average, período. Bom, a gente trabalha com gráfico de 1 minuto. Quando eu coloco aqui na questão do volume, conforme a gente já viu, eu defino lá 30. Para mim, meia horinha tá legal, porque são operações curtas, né? Na maioria das vezes, as minhas operações se resolvem ali em 5 ou 10 minutos. Então, se eu pego meia horinha mais recente, para mim é mais do que o suficiente, tá? Então, tá bem tranquilo 30 minutos aí nesse tipo de gráfico que a gente trabalha, tá? Então, para colocar, para a gente plotar no gráfico e não no volume, uma média móvel, eu replico a mesma quantidade. Então, se eu usei 30 lá embaixo nos volumes, eu vou usar 30 aqui também. Então, eu quero uma média em relação aos últimos 30 minutos, beleza? Então, normalmente, por padrão, na maioria dos softwares, né, a opção que vai estar marcada é a média móvel simples, tá? E ela é aplicada sempre ao fechamento. Isso aqui eu não mexo, tá? Então, é sempre em relação ao fechamento da vela, tá? Eu considero exatamente isso. Não é máxima, não é mínima, não é abertura, é sempre ao fechamento. Quanto que fechou a 30ª vela lá para trás? X. Quanto que fechou a 29ª vela lá para trás? Y. Quanto que fechou? Entendeu? É sempre em relação ao fechamento. Então isso diz para mim como é que esse gráfico ele veio andando, né? Então aqui eu vou colocar assim, ó, estilo aqua, é a nossa cor azul conforme tem lá embaixo. E aqui a espessura, o tipo de traçado, enfim, isso é muito subjetivo, mas realmente tanto faz, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, a média simples, tá? E você vê então esse traço aqui. Então o que que ele quer dizer? E a partir de agora eu tenho certeza que você vai decorar isso da mesma maneira que o Tevo decorou, beleza? É claro que tem muitos termos gourmetizados, muitas coisas em inglês no mercado e tal, mas eu prefiro realmente sempre simplificar, ok? Então, temos uma média móvel simples aqui na tela, fazendo esse rabisco e os nossos candles sambando em cima dele ali. Então, se eu estou olhando para esse período aqui do lado esquerdo, onde eu estou mexendo o mouse, a leitura é muito simples. Olha, nesse momento aqui, né, nesse tempo que a gente está observando aqui, o gráfico do mini índice ele estava acima da média negociada aí nos últimos 30 minutos. Então assim, opa, tá aquecido o negócio aí, né? Então é legal a gente ver, por exemplo, a coisa aquecida em cima de uma linha de tendência e com volume, por exemplo. Então você tem muitas confirmações, né? Isso é bem legal. Quando tá para baixo, então, poxa vida, né? O preço, a pontuação, a coisa está acontecendo abaixo da média. Poxa, antes, né, a pontuação estava lá em cima, agora despencou. Então, uma linha de tendência de baixa com um preço, né, uma pontuação sendo operada aí abaixo da média, mas com volume, denota realmente uma queda, conforme a gente está vendo aqui. Então, é por isso que existem algumas estratégias que o pessoal gosta de utilizar, que se baseia, por exemplo, no cruzamento, né, justamente da média, tá? Então isso acontece, que nem aqui a gente viu um cruzamento de média, né? Então o pessoal se animando, o volume aqui aumentando, o mercado aquecido, e nesse momento que a gente está gravando aqui, a gente observa justamente
a situação da pontuação acima da média, beleza? Agora, esse é o ponto-chave de quando eu comecei a estudar isso, né? Perceba como que o candle está voltando para a média ali nesse momento. Então, nenhum rompimento é eterno, nenhum rompimento é até nunca mais, né? Então, vai subir sem parar, vai descer sem parar, porque justamente a liquidez, a volatilidade do mercado está aí para o que a gente precisa como matéria-prima. Precisamos de movimentação. Compra, vende, compra, vende, compra, vende. É exatamente isso, tá tudo certo, né? Então, não fica nessa ilusão de, poxa, rompeu ali, eu vou segurar pro resto da vida. Não, em algum momento isso vai voltar. Então, como que eu internalizei isso? Você pode ver exemplos na internet aí falando de venda de carros, de feiras, de frutas, de muita coisa em inglês, exemplos com pizzas, etc. Mas para mim, a analogia mais perfeita que eu pude realmente internalizar, e isso já tem praticamente aí uma década, né? Eu nunca mais consegui olhar para essa linha no gráfico pensando de outra maneira, é simplesmente o seguinte, né? Quando você vai adquirir um carro, a primeira coisa que teoricamente você vai fazer, obviamente, você vai levar no seu mecânico de confiança, vai ver se o carro não tem débitos, etc. Mas existe uma tabela de mercado, né, no caso aí, que a gente está falando aqui no exemplo com carros, que justamente é a tabela FIPE. Então essa tabela FIPE, ela diz lá, ó, que mês que você tá? Ah, eu tô aqui, ó, no mês de em julho de 2025. Qual que é o valor de mercado hoje de um veículo tal, marca tal, modelo tal, motorização tal, e vai estar lá. Então você tem o veículo X, que o preço de mercado dele, seguindo a tabela FIPE, é isso aí, ó, é 50 mil reais, por exemplo, determinado carro, determinado ano. Então você sabe que se você pagar menos do que 50 mil, você está tendo uma oportunidade, se o carro realmente estiver dentro das condições normais, para justamente ter um preço que deveria estar no preço de mercado, mas alguém por algum motivo está vendendo ele um pouco abaixo. Então você está tendo uma oportunidade, né? Da mesma forma que se o carro na tabela está lá 50 mil e você vai comprar, a pessoa quer 55, considerando que esse carro não tem aí opcionais que ela instalou depois, etc e tal, por que está tão acima? Ela está querendo ganhar em cima de você ou o quê? Você precisa parar para pensar isso. Então, assim, por que eu vou pagar mais caro, sendo que existe uma tabela e se ela está vendendo por 55 mil, tem trocentas pessoas vendendo o mesmo carro, do mesmo ano, o mesmo modelo, até a mesma cor, talvez a mesma quilometragem muito parecida, mas vendendo pelo preço de tabela, entende? Então, para mim, a média móvel deve ser interpretada assim no primeiro momento. A média móvel na Bolsa de Valores é como a tabela FIPE no mercado de veículos. Então, é como se fosse um termostato. Está muito caro ou está muito barato? Existe uma média de preços. Existe uma média aí de cotação que não tem por que estar muito acima ou muito abaixo, tá? Então, pode acontecer, por exemplo, que alguém fale assim, poxa, mas determinado carro ali, ó, eu fiquei sabendo que não vai fabricar mais, esse foi o último ano, etc. E a galera que tem esse carro não quer vender pelo preço da tabela FIPE, quer vender acima. Então você só vai encontrar esse carro por 55, por 60, por 65. E aí você compra, se você quiser ou não, mas ciente de que está acima. Beleza? Agora, se você considerar que, poxa, para mim é uma oportunidade, sempre quis ter esse carro, não vai ter mais, poxa, tal, né? Vou comprar, tudo bem, mas ciente disso, tá? Da mesma maneira que você pode ter lá o veículo de 50 mil na tabela FIPE e saiu uma notícia lá que o ano que vem a fábrica vai fechar, não vai ter mais peça de reposição. Então a tabela FIPE dele é 50, mas as pessoas que têm esse carro estão com muito medo, estão vendendo por 45, por 40, por 35, e aí você vai lá e fala assim, opa, tô pagando super barato. Mas esse barato não pode sair caro depois, o ano que vem, depois, talvez você nem recupere isso que você está pagando agora. Então é importante isso, fazer essa aquisição ou não, mas estando ciente
da média móvel, da tabela FIPE, do termostato do mercado. Então, quando a gente vê isso aplicado ao gráfico, é exatamente isso. Então, poxa vida, estava muito acima, estava muito animado lá, hein? A tendência é que o preço ou a pontuação sempre retorne para a tabela FIPE. Então, essa notícia do carro que saiu, é mentira, volta. É verdade, então vamos ajustar a tabela FIPE. Então, isso sempre vai ficar sambando em cima desse termostato. Pode sair por algum período, etc., mas a tendência é sempre retornar, né? Então, se eu tirar o zoom aqui, perceba, né? Em alguns momentos o gráfico sambando em ciminha da média, então beleza, não tem ninguém querendo vender o carro ali nem acima nem abaixo, é o preço de tabela mesmo, quem quer compra, quem não quer não compra. E alguns momentos, que nem aqui, poxa vida, vamos colocar o preço lá na lua, mas tem quem compra, então beleza, né? Depois acaba retornando, então assim, não tem mais os carros ali para comprar nesse preço absurdo, os loucos que tinha que aparecer já apareceram, e agora tá tudo bem. Só que aí começou muita gente vender esse carro e quem tem o carro fala assim, eu vou vender o meu também, alguma coisa tá acontecendo. E aí começa a desvalorizar esse carro, entende? Então essa é a dinâmica do mercado, né? Então na bolsa é exatamente isso que a gente vê acontecendo, então, o tempo inteiro, né? Então aqui, por exemplo, agora tá em cima da média aqui, então tá tudo bem, tudo belezinha, não existe um volume considerável, diferente daquele momento que a gente observou, né? Então, é interessante internalizar essa dinâmica. Assim como a gente deve entender o seguinte: no mercado, na Bolsa de Valores, só existe essa média? Não. Então, essa é a média simples, beleza? E eu falei para vocês que tem 4 médias. Então, a média simples, ela está pegando uma quantidade de períodos, então, no caso, 30, né, tá fazendo justamente a conta toda dela ali, soma tudo, divide pela quantidade ali, beleza, plota no gráfico e todo minuto ela vai fazendo isso. Ou seja, o 30º minuto lá para trás tem o mesmo peso do minuto mais recente. É minuto por minuto e beleza, é isso aí. Se a gente falar, por exemplo, sobre essa analogia com carro, né? Aí você tem carros mais novos, carro 0 km, seminovo, tem o carro antigo. Então, assim, como precificar, né? E às vezes eu estou conversando com meu pai, ele já não dirige há muito tempo, e ele tem um pouco de dificuldade nesse entendimento de, por exemplo, quando eu falo para ele assim, é que agora não fabrica mais o Gol, né? Mas até um tempo atrás ele falava assim, poxa, mas na minha época o Gol isso e aquilo, e na minha época o Gol custava tanto, né? Então mesmo com correção, etc e tal, você falava, pai, mas hoje o Gol está custando, né, 100 mil reais. Aí você fala, como assim, né? Mas o que é isso, né? Então fica uma coisa meio assim, mas não é o mesmo Gol? Pois é, mas mudou tudo, então não é questão só da correção, é questão da indústria, do material e da lei da oferta e da procura. Então, se tá caro ou se tá barato, que nem o presidente de uma grande marca de veículos disse uma vez, e dói na alma, mas é verdade, né? A gente vende pro brasileiro lá por esse preço, porque tem quem compra. Se o brasileiro parasse de comprar, não venderia, o preço seria justamente reduzido. Mas enquanto tem quem paga, vamos vender. E é isso que acontece na bolsa também. Então, se tá muito lá em cima, a galera tá comprando, beleza, né? Tá tudo bem. Da mesma forma que se todos resolver colocar o preço lá na lua, ninguém compra, vai ter que reduzir. Então sempre a média está trazendo, né? Tá puxando. Então, tá muito para cima, vem para baixo. Tá muito para baixo, pode vir para cima. Entende essa dinâmica? Então a tabela FIPE realmente ilustra bastante isso. Bom, por que eu falei então em relação a esse exemplo com o meu pai? Carro mais antigo, carro mais novo, mas o carro com o mesmo nome. Porque o ativo aqui é o mesmo que a gente está falando também, né? Então a gente tem outra média, que eu vou tirar o zoom aqui para vocês fazer essa comparação, que é a seguinte, ó. Foca aí como é que tá, beleza? Pausa o vídeo. Pode printar também, né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa média móvel, agora não mais pelo modelo simples, mas sim pelo modelo exponencial. Eu vou contar até 3, vou dar um OK, quero que vocês percebam a mudança, tá? Depois compara aí, ó, 1, 2, 3 e... Percebeu? Mudou pouca coisa, mas mudou.
tá? Importante é você entender isso. Mudou. E mudou mais no final aqui e mais no começo aqui, por exemplo, né? Então, o que é a média móvel exponencial? Né? Então, é interessante você entender. Poxa, você tem a média simples, você tem a média móvel exponencial, você tem a suavizada, você tem a ponderada, que o pessoal fala, que geralmente é a mais difícil de entender, mas realmente dá para a gente trazer aqui. Então, a exponencial, que é a que eu utilizei no volume ali embaixo, né, é justamente a que eu gosto de utilizar aqui em cima também. Por quê? Porque ela dá um peso um pouco maior para os preços mais recentes. Então, se está muito lá para trás, não me interessa tanto assim. O negócio está acontecendo agora. A minha negociação vai acontecer agora, nesse momento. Né? Se eu estivesse negociando aqui nesse momento, por exemplo, opa, está abaixo da média aí. Vamos ver se chega a gente com volume aqui que de repente pode fazer esse negócio aí despencar. Vamos ler, vamos ver como é que vai ser o negócio aí. Então pode trazer esse tipo de informação, porque o negócio está acontecendo agora, é nesse momento. Né? Não adianta eu me preocupar tanto com dados lá do passado, lá atrás. Poxa, mas 30 minutos atrás estava X, etc. Não, mas eu quero priorizar os preços mais recentes, né? Então o gráfico ele continua rabiscado, beleza? Mas a minha linha, a minha média está sendo traçada com os preços mais recentes. Então eu quero saber se está caro ou se está barato agora, mais perto aqui da minha operação, entende? Então se eu estivesse falando de carro, com os carros aqui, ó, na semana passada, no feirão que rolou há 15 dias atrás, o preço da tabela FIPE o mês passado. Então, seguindo o exemplo, quando você pega a média móvel simples, se você está falando, por exemplo, de carro, ele vai pegar lá o preço de janeiro, de fevereiro, março, abril, e todos os preços terão o mesmo peso. Ele vai somar lá, por exemplo, até julho, vai dividir tudo ali por 7 e vai falar, ó, o preço médio é esse aqui. Beleza, média móvel simples. A média móvel exponencial, ele está falando assim, olha, você não está negociando em julho? Então vamos colocar um peso um pouco maior, né, na realidade aqui do preço desse veículo para os meses aqui de julho, de junho, de maio. De trás lá, a gente deixa um pouquinho, né, vamos considerar assim, mas deixa um pouco para lá, porque está muito longe. O que importa lá o preço que estava em janeiro, fevereiro, se você está comprando esse carro agora, cara? Né? Então, é basicamente esse pensamento. Então, foco, não exclusivamente, mas foco muito mais nos dados recentes do que nos dados passados, beleza? Então, como se fosse aquela curva, né, que a gente fala, infelizmente, mas que fica fácil de entender, né, a curva pandêmica, né? Então, faz assim e, de repente, né, faz assim, ou seja, foco nos mais recentes ali, tá? Existe outro modelo, né, de média móvel também, que eu vou colocar aqui para vocês, que seria justamente, e aí eu vou explicar, que seria tem a suavizada, mas eu gosto de trazer nessa ordem, tá? Eu vou apresentar primeiro a linear aqui, que a gente fala como se fosse a ponderada, né? Então eu vou contar até 3 e vou clicar aqui, ó, 1, 2, 3 e... Olha só como é que ela ficou muito parecida com o gráfico, né? Volta um pouquinho, pausa, compara aí. Ficou uma linha bem parecida com o gráfico, tá? Então assim, beleza, né? Por que eu não gosto muito dessa linha aqui? Porque se eu tenho a linha exponencial, conforme eu mostrei, o peso está nos mais recentes. Os mais antigos vão perdendo peso, né? Tem bem menos peso do que daqui. Então a curva pandêmica, né? Muito peso recente, pouco peso lá para trás. A linear é como se não fosse essa curva pandêmica, fosse algo gradual mesmo. E eu acho que nesse tipo de situação os dados meio que se perdem. Então tá dando quase que o mesmo peso ali. Poxa vida, eu acho assim, eu prefiro essa agressividade da média exponencial. Então assim, ó, foco no momento. Lá atrás vamos esquecer um pouco. A linear, como o próprio nome diz, é como se fosse uma diagonal ali, né? Tipo, não, beleza, né? Vamos priorizando aí e tal, mas... Então, assim, ok, né? O último mês ele influencia mais, o penúltimo um pouquinho menos, o outro um pouquinho menos, mas muito gradual,
Então, exponencial, radical, linear, gradual. Beleza? Não gosto desse tipo de linha aqui. E tem também a linha suavizada, que é justamente essa smoothed, sei lá como é que pronuncia isso. Eu vou trocar, ó, 1, 2, 3 e olha como é que fica, né? De todas, é a que eu menos gosto, porque realmente você percebe que suaviza demais os movimentos, né? Então você está vendo, por exemplo, no gráfico lá um pico lá em cima, outro lá embaixão, e aí a média fica no meio disso. Então, assim, extremamente suavizado, né? Então isso aqui é como se a gente estivesse falando aí da nossa tabela FIP, né? Só para recapitular. Então, média simples seria a tabela FIP pegando o preço todos os meses e dividindo pela quantidade de meses ali, soma tudo e divide, é isso, beleza. Exponencial, que é a que o Tevo gosta, vamos focar nos preços mais recentes. Então, se eu estou comprando um carro em julho, eu quero o preço dele em julho, em junho, em maio. O restante até me interessa, mas eu vou considerar um pouco menos, né? A linear é como se o preço realmente fosse tendo essas mudanças aí, mas não tão agressivo que nem o exponencial. Então, assim, ok, né? Vai tendo menos peso, mas se perde para mim, né? E essa linha suavizada seria o pior dos cenários na minha visão, que é uma salada que basicamente essa média faz, por isso que fica tão suave, né? A linha fica realmente bem morna, vamos falar assim, que é como se ele considerasse não somente o preço desses meses aí. Ele fala assim, ó, o ano passado custava tanto, agora tá custando tanto, mas vamos dividir tudo, vamos colocar um preço aqui, ó, é mais ou menos isso aqui, ó. Então, assim, coloca muita coisa no balaio para suavizar demais. Então, vou até tirar o zoom aqui, ó, perceba isso. Tá vendo? Então, assim, o movimento aqui, né, que foi um movimento de alta, né? E olha só, fica extremamente suavizado aqui também, ó. Então, você percebe? Então, a suavizada realmente coloca muita coisa no balaio que eu acho que os dados acabam se perdendo, né? A simples também é muito preto no branco, vamos falar assim, ou é ou não é. Então, é o mesmo preço ali, divide tudo e ok, mas não traz a realidade. Quando na realidade o que eu prefiro, então por isso a minha leitura em cima do dado da média exponencial é isso. Se eu estou negociando o carro hoje, não me importa tanto assim quanto ele estava custando em janeiro, fevereiro, né? Então por isso que eu venho aqui e altero ela para a linha exponencial, beleza? E aí a gente vê esse formato aqui, né, que é realmente um pouco mais agressivo, sim, mas trabalhando com esse tipo de gráfico, ou seja, gráfico de minuto, extremamente dinâmico, com muita liquidez, né, para mim realmente é o mais importante, tá? Então aqui agora, ó, surgiu um volume considerável acima da média e a gente vê que a pontuação, né, no momento de rompimento aqui, também acima da média. Então aqui o gráfico está subindo, o pessoal está bem animado aí, né? Então o volume, uma galera compradora, então o preço acima da média e o gráfico está subindo. Como poderia estar descendo também, conforme eu disse aí. Tudo depende sempre de você identificar as linhas de tendência, identificar o volume também. E aí, beleza, é legal você saber no final das contas, né? Você está comprando um carro, se você está pagando o preço de tabela FIP, se está acima, se está abaixo, e aí vai da sua análise se você realmente vai comprar abaixo, acreditando que esse carro vai valorizar, ou vai comprar acima da tabela FIP, acreditando que de repente esse carro para de fabricar e eu guardo ele ali com a quilometragem baixinha e vai valorizar também. Então o mercado tem essa dinâmica, né? E a gente precisa saber fazer a leitura corretamente, beleza? Então os 4 tipos aí de média móvel para você rabiscar, anotar, colocar no gráfico e plotar dessa maneira, mas sabendo que desde já, né, o Tevo internalizou decorando dessa maneira, como se fosse uma tabela FIP. E se eu estou negociando agora, vale muito mais para mim, não exclusivamente, mas muito mais o preço do agora. Então, média móvel exponencial. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima aula.